Boa noite! Boa noite. Está se iniciando a segunda edição do JM. Se você estava esperando a Sandra Nemberg ou a Renata Vasconcelos Que pena, teremos que nos contentar com Isabelle Araújo e Maria Clara Farias. Todo cristão é chamado a uma vocação, seja ela o matrimônio, o sacerdócio, religiosa ou laical. E nesse espírito de vocação, convidamos o bispo de nossa diocese, Dom Carlos Alberto dos Santos, para uma entrevista com o nosso megista Guilherme Araújo. Boa noite, Isabelle. Boa noite, Clara. Boa noite a todos os espectadores do jornal. Estamos agora aqui com o bispo Dom Carlos Alberto para falar um pouco mais sobre as vocações, sobre a visão que ele tem das vocações dos jovens, entre várias outras coisas. Então, a gente tem uma série de 4 perguntas aqui, 5 perguntas para fazer para o senhor. Boa tarde, bispo. Boa tarde. Deus abençoe vocês, a todos os nossos queridos participantes. Para que todos saibam, a gente é da Diocese de Itabuna, Dom Carlos Alberto, e falando das vocações, falando os problemas que nós enfrentamos, são justamente o secularismo no mundo de hoje, em que os nossos jovens realmente estão, juntamente com a família, sobretudo com aquelas que não são religiosas, então, de certa dificuldade deles tomarem uma decisão firme, uma decisão fiel. Para tanto, é necessário que a pessoa tenha verdadeiramente um rumo, uma direção. Vou seguir a Jesus. Jesus me pede isso. E o que é que ele me pede? Como é que ele quer que eu seja verdadeiramente um sacerdote? De tal forma que os jovens precisam determinar dentro de si, né, qual é o caminho que eu vou seguir. Eu vou seguir o caminho de Jesus. E o que é que Jesus quer para os seus realmente colaboradores? Jesus pede o quê? Doação, entrega, renúncia de si mesmo. E o mundo hoje está aí cada vez mais apresentando coisas do mundo, coisas até bonitas, mas não são realmente favoráveis à vida cristã e mais ainda à vida de um jovem vocacionado. Então, o vocacionado precisa o quê? Determinação, seguimento. Seguir quem? A Jesus. E a Jesus sacerdote, Jesus que é pastor, Jesus que entrega de modo total a sua própria vida, a serviço dos irmãos, como ele deu a vida para salvar a humanidade, até a ponto mesmo de servir a humanidade, morrendo numa cruz para salvar todo esse nosso povo, essa nossa gente. Então, esse é um dos desafios que nós encontramos, dos jovens, no meio de tanta situação em que nós encontramos facilidade, os dias, hoje é escolher, determinar dentro de si o que o Senhor nos chama e para que o Senhor nos quer. Como a primeira pergunta, a gente tem, de uma forma geral, o que é uma vocação? A vocação é um presente de Deus, é dom de Deus. E para isso é necessário que eu tome consciência diante daquilo que está mergulhando lá no meu coração, não é para onde é que eu sigo. Quero ser padre, quero ser religioso ou religiosa, quero ser um consagrado ou consagrada, quero ser um papai ou quero ser uma mamãe. Então, dentre essas vocações, dentre essa missão que o Senhor nos dá, eu é que vou escolher mediante aquilo que tem no meu coração. Eu vou seguir ser padre, eu vou seguir ser freira, eu vou querer realmente doar-me de modo total. Eu quero ser celibatário, eu quero me consagrar. Então, sou eu que vou escolher. É um dom, é um presente de Deus. A vocação, portanto, é uma renúncia de si mesmo, deixando ser levado, conduzido e abraçado pelo próprio Jesus, o bom pastor, que me chama, porque me ama, para uma grande missão. E essa missão é de servir, de amar a igreja nos irmãos. A segunda pergunta é, qual o maior desafio que a igreja enfrenta atualmente na formação dos futuros sacerdotes e religiosos? Bom, já falei na primeira, de modo geral, mas o grande desafio é fazer com que o nosso jovem tome consciência de que eu preciso me doar todo, não só um pedaço. Ora sou vocacionado, ora sou do mundo. Não, eu estou no mundo, mas sendo um vocacionado para servir a Igreja de Jesus no futuro, me preparando, me deixando servir e amar a Deus e aos irmãos, renunciando a mim mesmo.
Eu poderia realmente ficar a noite toda com meus amigos, com meus colegas, né, num bar, ou num baile, ou sei lá, em alguma outra coisa, mas não. Eu vou renunciar àquelas coisas que são do mundo para ser mais feliz ainda, me doando, me entregando, servindo, me preparando da melhor maneira possível e rezando para que eu possa entregar a minha vida a Jesus na igreja. A terceira pergunta é: qual o objetivo dos encontros vocacionais na Diocese de Itabuna? Não só aqui, mas em todas as nossas dioceses, congregações, é fazer com que o jovem descubra, através das formações, através das palestras, o que é que Deus quer de mim. Então, a gente vai falar lá da vida matrimonial, da vida sacerdotal, da vida religiosa, da vida consagrada. Então, mediante os exemplos de vários santos, mediante o exemplo do grande e maior santo do mundo, que é Jesus, eu vou escolher o caminho. Então, o maior desafio é fazer com que os jovens, nesses encontros vocacionais, possam descobrir, diante da tendência que eu tenho, vou ser padre. Para ser padre, eu preciso o quê? Ser um bom cristão. Sendo um bom cristão, eu preciso ser da igreja, eu preciso ser coroinha, ou mesmo que não seja coroinha, mas eu estou na igreja como um jovem, no grupo de jovens, ou trabalhando, servindo a igreja, a fim de que eu possa, aos pouquinhos, conhecendo, amando, né, sendo amigo do padre, para poder tirar algumas dúvidas, algumas interrogações que eu possa ter, a fim de que eu possa me doar, dizendo: eu vou ser um padre, eu vou ser como fulano de tal, eu vou ser como fulano de tal, porque o exemplo arrasta, o testemunho arrasta. E por isso mesmo, os encontros vocacionais é para isso, para que você possa descobrir o caminho que Deus está a me chamar. A quarta pergunta é: quais caminhos um jovem interessado em ingressar no seminário deve percorrer? Primeiro, ser cristão. Segundo, ver na igreja se é aquele mesmo caminho que Deus está me chamando para que eu possa dar uma resposta. Se é a vocação sacerdotal ou religiosa, eu preciso então ser realmente alguém que está na igreja, coroinha ou não coroinha, né? Uma jovem ou um jovem, ver o que é que Deus quer de mim. Então eu vou procurar, se sacerdotal, eu vou procurar ser um coroinha, fazendo parte de um grupo de jovens. No grupo de jovens eu preciso estar realmente tirando as dúvidas enquanto coroinha em grupo de jovens. O que é que Deus quer de mim? Vendo o exemplo dos outros, procurando tirar dúvidas através de um seminarista, um outro vocacionado, e participar dos encontros. Quais são as etapas? Primeiro, participar dos encontros vocacionais, né? Na diocese ou na congregação para onde ele escolhe, ou moça ou rapaz. Depois, entra no seminário, faz um ano de propedêutico, chamado um ano de experiência para viver em comunidade, para viver realmente tendo uma formação dentro do seminário, com horário de oração, com horário de palestra, com horário de formação e assim por diante. Depois daí, ele vai fazer, portanto, o Enem, se tem a nota suficiente, já vai fazer o vestibular em uma das faculdades do seminário que a gente indicar. Depois vai fazer 3 anos de filosofia e depois mais 4 anos de teologia, que é o estudo próprio para a vida sacerdotal, a vida consagrada a Deus. Daí vem o leitorato, acolitato, vem o primeiro sacramento, que é a ordenação diaconal, que é diácono, depois a vocação presbiteral, que é o ser sacerdote. E assim segue o caminho, quando ele doa a sua vida a serviço do Evangelho, vai ser um bom padre e como bom padre, vou ser um bom pastor. E como bom pastor e bom padre, eu vou o quê? Ser exemplo, testemunha na comunidade, chamando, atraindo outros para que possam seguir o caminho de Jesus. Como última pergunta, a gente tem, dentro da Diocese de Itabuna, qual a atual situação de engajamento de novos jovens à vocação sacerdotal e religiosa? Olha, nós precisamos trabalhar muito e rezarmos também muito para que surjam boas e santas vocações. O que é necessário? Nós termos uma cultura, nós temos um jeito novo
de trabalharmos a vocação sacerdotal, chamando os jovens, caminhando com os jovens, batendo ao ombro do jovem, dizendo: olha, já pensou em ser padre? Olha, já pensou em ser religioso? Aí falo para vocês dois também, né? Já pensou em ser padre? Já pensou realmente ser um consagrado realmente à vida sacerdotal? E para tanto é necessário que a gente vá aos poucos fazendo com que as pessoas tomem consciência, os nossos jovens tomem consciência, que às vezes, com um toque no ombro, ele poderá ser divertido e dizer: puxa vida, poderia ser, quem sabe, né? Apesar de não ter nunca pensado, tem muitos que eu conheço que são padres hoje, porque alguém disse: olha, já pensou em ser padre? Olha, já pensou? Deus está lhe chamando. Já pensou se você, ali no altar, celebrando, conduzindo o povo, sendo um bom pastor? E assim, esse é o nosso caminho. Mas pela oração. A oração é a base de tudo. A intimidade com Deus pela oração, a intimidade com Deus pelos sacramentos, sobretudo o sacramento da Eucaristia, são imprescindíveis na vida do jovem, na vida do sacerdote, na vida de qualquer pessoa. Bem, agradecemos ao senhor Bispo Dom Carlos por aceitar o nosso convite. E agora voltamos ao estúdio com Isabelle e Clara. Uma pausa para nossos comerciais. Você sabe o que é o ostensório? Ou já se perguntou sobre? Pois bem, o ostensório é uma peça muito usada nas missas e nas adorações, para expor solenemente a hóstia consagrada. Uma das características do ostensório são os raios, o que significa que a partir da hóstia, a luz de Cristo se espalha pelo mundo. Viu? Sempre é bom aprender. Fala, meu consagrado, você tá sabendo que as reuniões presenciais de MEG já voltaram? Não? Pois é, já voltaram, hein? E você tem entre 10 e 25 anos? Então tá esperando o quê? Eu tô aqui para te convidar. Para saber das nossas reuniões, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, o Instagram ou o Facebook. Só tá faltando você, hein? Vem pro MEG, você também! Vem! Clara, você conhece um jovem que foi beatificado recentemente? Ah, sim, é aquele jovem que realizou um milagre de cura em uma criança brasileira? Esse mesmo. Ele se chamava Carlos Acutis. Morreu aos 15 anos por conta de uma leucemia. Era um católico italiano que criou um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre que já foi relatado na igreja e por isso recebeu o título de padroeiro da internet. Nascido em Londres, na Inglaterra, Carlos Acutis foi criado em Milão, na Itália, onde ainda criança tornou-se católico e devoto da Virgem Maria. Além da igreja, Carlos Acutis gostava de computadores e tinha conhecimento de ciência da computação, muito acima da média para garotos da sua idade. O milagre de Carlos Acutis foi realizado no ano de 2013. Uma criança que tinha problemas no pâncreas tocou em uma de suas relíquias expostas na paróquia de São Sebastião, no Campo Grande, e segundo relatos, a criança foi curada. O Papa Francisco disse que os homossexuais também são filhos de Deus e têm o direito a uma família. Assim, o pontífice defendeu que é preciso criar uma lei de união civil para elas. A afirmação é reproduzida em um filme que entrou em cartaz na quarta-feira do dia 21 de outubro de 2020, no Festival de Roma, na Itália. O Papa defende o reconhecimento da união civil, mas não pela Igreja. No seu primeiro voo como Papa, em 2018, o Santo Padre já havia dado uma declaração com uma frase que se tornou histórica. Se uma pessoa é gay e procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? O documentário mostra e conta a história de pessoas que o Papa cruzou durante o seu pontificado, como, por exemplo, a história de Andrea Rubera. Um italiano, junto com o seu parceiro, adotou 3 crianças. Em uma carta ao Papa, ele conta que queria muito educar o seu filho na fé católica, mas tinha receio, pois não sabia como as crianças seriam recebidas na igreja. O Papa telefonou para o Rubera e falou que levassem os filhos à igreja, mas para estarem preparados para enfrentar a oposição. O italiano conta que seguiu o conselho do Papa e ficou muito feliz por ter tomado essa decisão.
Imagem do novo logo da JMJ 2023, que será em Portugal pela primeira vez, foi divulgada na sexta-feira do dia 16/10/2020, dia em que se comemora a eleição papal de São João Paulo II, fundador deste encontro internacional de jovens que tem marcado gerações em todo o mundo. O novo logotipo foi inspirado pelo tema escolhido pelo Papa Francisco para essa edição do evento e pelos traços da cultura e religiosidade portuguesas. O tema é Maria levantou-se e partiu apressadamente. A vencedora do concurso realizado para a escolha do logo foi a jovem portuguesa Beatriz Roque Antunes, de 24 anos, diretora de design. No site oficial do evento é disponibilizado os elementos da logo e seus significados. Eles são a cruz. A cruz tem como significado a cruz de Cristo, sinal do amor infinito de Deus pela humanidade. É o elemento central, de onde tudo nasce. O caminho, tal como indica o relato da visitação, que é o tema da JMJ, Lisboa 2023. Maria parte, pondo-se a caminho para viver a vontade de Deus e dispondo-se a servir a Isabel. O terço, a opção pelo terço, celebra a espiritualidade do povo português na sua devoção a Nossa Senhora de Fátima. Este é colocado no caminho para invocar a experiência de peregrinação que é tão marcante em Portugal. Maria foi desenhada jovem para representar a figura do Evangelho de São Lucas e potenciar uma maior identificação com os jovens. O desenho exprime a juventude própria da sua idade, característica de quem ainda não foi mãe, mas carrega em si a luz do mundo. Esta figura aparece levemente inclinada para mostrar a atitude decidida da Virgem Maria. Agora vamos bater um papo com o nosso jovem paroquiano, Pedro Paes, para nos contar um pouco da sua experiência com a sua espiritualidade. Boa noite, Beli, boa noite, Clara. Estamos aqui hoje com o seminarista Pedro, que é da nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, e vamos começar aqui com a entrevista com ele aqui. Como foi a descoberta da sua vocação? Bom, a descoberta da minha vocação, na verdade, foi em 2014, quando exercia o serviço ao altar como coroinha, e aquele desejo foi me consumindo, porém, eu deixei de lado no meu coração, porque eu não tinha o apoio dos meus pais para seguir a vocação ao sacerdócio, porém, decidi seguir outro sonho, que era de ser médico. Porém, no ano passado, nos encontros vocacionais da minha diocese, lá no seminário propedêutico na Vila Zara, durante todo o acompanhamento do ano de 2019, eu comecei a perceber que a minha vocação era ao sacerdócio. Deus me chamava para algo maior, para ser médico de almas e não de pessoas. E estou aqui hoje discernindo a minha vocação, seguindo o chamado, e estou muito feliz. Muito bom, graças a Deus. Vamos para a segunda pergunta. Para os jovens, qual o caminho para a descoberta da vocação? Primeiramente, para você descobrir a sua vocação, é necessário você estar aberto a esse pensamento, que é o seu futuro, né? Você não pode discernir uma vocação, decidir qual carreira seguir no futuro, sem estar aberto a isso. Você deve, primeiramente, intensificar a sua vida de oração e estar aberto a sentir o chamado, a sentir o que você quer, descobrir por áreas, qual área de conhecimento que você mais gosta. Procurar a ajuda de um sacerdote é importante, às vezes. Uma direção espiritual é diferente de uma confissão, é um acompanhamento particular ali com um padre que ele vai te ajudar a desenvolver o serviço da igreja. Vamos agora para a terceira pergunta. Qual a importância do jovem na igreja? A importância do jovem da igreja atualmente é muito importante, pois os jovens são o futuro da igreja. É necessário que o jovem esteja aberto a ser igreja, principalmente, e a estar aberto a se engajar, não somente nas missas, nas celebrações, mas se engajar em alguma pastoral, grupo, movimento, pois a igreja acredita muito na força dos jovens. Como eu disse inicialmente, o jovem é o futuro da igreja. Então, a esperança da igreja futura é o jovem. Vamos agora para a quarta pergunta. Como podemos fazer da internet uma ferramenta de evangelização?
A internet é uma ferramenta que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Tudo se encontra nela. Então, evangelizar nela, através dela, é um fato muito positivo e que deve ser usado, não somente nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, mas em todo o contexto, seja um blog, um artigo, um e-book, e usar dessa ferramenta para levar a palavra de Deus às pessoas. Um exemplo que bastante forte e atual, que atualmente estamos na pandemia, e muitas pessoas, inicialmente lá em março, assistiam às transmissões das celebrações das Santas Missas através das redes sociais, da internet, pelas transmissões ao vivo. Era o único meio de as pessoas participarem e poderem estar presencialmente mais perto de Deus, da palavra de Deus e da Eucaristia. Então, é um contexto positivo que devemos continuar. É um desafio às vezes, pois às vezes a gente pode ser mal interpretado, né? Mas é um desafio que a gente corre em todos os sentidos e que o jovem de hoje deve utilizar dessa ferramenta. Vamos agora para a quinta pergunta. Quais os riscos a internet traz para a evangelização? Não só a internet, mas como em qualquer outra ferramenta, seja presencialmente, existe muitos riscos. A questão da fragmentação. Você pode postar um vídeo na rede social e alguém, por maldade, pode cortar esse vídeo e ser interpretado de outra forma. A questão da má interpretação, que é muito ruim. Pode gerar uma fake news e acabar gerando uma situação. Um exemplo atual que ocorreu recentemente foi com o nosso padre, o Santo Padre, o Papa Francisco, que ele deu uma entrevista falando sobre a importância da família acolher os homossexuais. E foi interpretado de outra forma, como se ele estivesse apoiando o casamento gay na igreja. Então, devemos tomar muito cuidado com a questão da evangelização na internet, pois ela é um risco, mas também existe a questão positiva de abranger muitas pessoas para o bem, levar a palavra de Deus, mas também sabemos que existem muitas pessoas maldosas que criam e geram fake news e que muita gente acredita e pode acabar prejudicando não só a imagem da igreja, mas como a imagem de uma pessoa. Obrigado, Pedro, pela entrevista. Você gostaria de mandar algum recado para alguém? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Movimento Eucarístico Jovem, MED, pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu que já participei do MED lá no início, de 2011. Fiquei só um ano, porque não recebi a fita, foi meio frustrante. Mas, eu gostaria de agradecer aos jovens que me fizeram o convite, a coordenação, e pedir que perseverem, utilizem essa ferramenta da internet, esse contexto pandêmico que a gente se encontra, desse jornal que vocês estão fluindo e construindo, que possam abranger muitas pessoas para o bem. E aproveitar, mandar um recado para os jovens, não somente o MED, mas todos os jovens que estão nos acompanhando e vendo a gente através desse vídeo, que a nossa diocese está no ano vocacional diocesano. E devemos rezar pelas vocações, seja ela matrimonial, ao sacerdócio, à vida consagrada, ao celibato. Enfim, rezemos pela igreja, pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso bispo diocesano, pelos seminaristas, pelos diáconos, padres e principalmente pelas futuras vocações. Que a oração é a base de tudo, é através dela que vamos conseguir as coisas. Então, peço aos jovens, orem com fé, confiança. Não somente para vocês, mas rezem pela humanidade, pela igreja, pois ela precisa da oração. E é isso, eu gostaria de agradecer ao João pela entrevista e contem comigo para o que vocês precisarem. Obrigado, Pedro. Boa noite. Voltamos com Clara e Beli no estúdio. Eita, que esse grupo tá abençoado. É só glória atrás de glória. E para a igreja aplaudir de pé, apresentando os megistas Malu Martins e Grazi Fernandes. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história.
Cada ser humano tem a sua vocação, um dom dado por Deus para cada irmão, porque aqui nessa terra cada um tem sua missão. Se você ainda não sabe qual é o seu, vai buscando identificar dentro da sua comunidade em qual serviço melhor se dá. É dentro dos pequenos gestos que o grande se virá. Ser religioso é viver o céu na terra, combater o bom combate e ser um bom missionário. Levar o evangelho a todos é sempre necessário. A sua vocação é você quem vai descobrir. Ouça sempre a voz de Deus, pois é Ele quem vai te instruir. Boa noite. Estamos aqui na segunda edição do Ding Dong no MEG, com o do MEG de Fátima, Vitória, e com a membro do MEG de Laumanto. Maria Clara. E vamos começar com Maria Clara. Escolha o número de 1 a 4. 2. Número 2. Alguma ideia ou quer escutar de novo? É o rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. Está correto, diante do rei. Vitória, escolha o número de 1 a 4. Número 3. Número 3. Alguma ideia ou você quer ouvir de novo? Queria ouvir de novo. Eu sei. Qual o nome? Ou qual 3? Maria passa na frente. Pisa na cabeça da serpente. Está correto. Maria passa na frente. Agora, Maria Clara, escolha o número de 1 a 4, que não seja o 2 nem o 3. Número 1. Quer ouvir de novo? Ou você- Não. Eu vou chutar. Pode falar. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Correto. Acaso não saber. Vitória, agora está 2 a 1 para Maria Clara e é só a chance de empatar. Sobrou o único número, número 4, e vamos lá. Alguma ideia? Ou quer ouvir novamente? Queria ouvir novamente. Tudo bem. Meu Deus. Eu sei, mas não sei. Chuta, pode chutar. Minha alma. Ai, qual o resto? Minha alma
Está certo, está certo. Vamos considerar. Empatou. Vamos para a rodada decisiva. A música era Sopra em Nós. Agora, na rodada final, teremos um desempate. E quem levantar a mão primeiro irá responder. Tudo bem? Sim. Pode colocar a música. Alguém? Se quiser escutar de novo. Pode colocar de novo? Maria Clara, qual Anunciar pro mundo inteiro. Não, calma aí. Profetiza, filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Certa resposta, a música era Profetiza, Filho de Maria, e Maria Clara vitoriosa, do Ding Dong do MEG, da segunda edição. Obrigado por ter assistido. Tchau. Profetiza, profetiza, vai! Profetiza.